Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. O episódio de hoje, episódio de número 47 desse podcast, é sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Então é um tema interessante, é um tema atual, né? Estamos na época da Páscoa e o que fascina nisso tudo, né, é que essas duas Páscoas, lógico, não são rivais, elas são parentes próximas, né? Uma nasce da outra, né? Então, uma precisou existir para que a outra pudesse também aparecer, né? E por que isso é importante? Porque quando entendemos as raízes históricas de uma celebração religiosa, entendemos também como os seres humanos vão ressignificando, né, a memória, como essas comunidades constroem, né, essas celebrações em torno dos seus rituais e como o sagrado viaja entre as culturas e as épocas, né? Então, vamos lá, vamos começar. A Páscoa judaica em hebraico quer dizer Pessah, né? É uma das festividades mais antigas do judaísmo e provavelmente também uma das mais antigas cerimônias religiosas, né, da humanidade que ainda é praticada nos dias atuais, né? A Páscoa ela está ali na narrativa do livro do Êxodo, o segundo livro da Torá, né? Todo mundo sabe que o povo hebreu foi escravizado, né, no Egito há muitas gerações. Então Moisés vai surgir como um libertador, segundo o livro ali, escolhido por Deus. E após uma série de pragas que devastam o Egito, né, vai se chegar à 10ª e última praga, né, que é a última e a mais temível para os pais, né, a morte dos primogênitos. Então é aí que tem um dos elementos rituais mais ricos da história religiosa. Deus vai instruir aos israelitas que sacrifiquem um cordeiro, né? Esse cordeiro, segundo essas escrituras, não pode ter defeito, deve ser o macho de um ano. E eles vão pintar as ombreiras e as vergas das suas portas com o sangue desse cordeiro. Por quê? Na noite em que o anjo da morte vai passar pelo Egito, ele passa por cima das casas marcadas com sangue. Então, em hebraico, esse passar por cima é o próprio verbo passar. Daí vem o Pessah, daí vem a Páscoa. É uma noite de carne assada às pressas, de pão sem fermento, um famoso pão ázimo, né? Porque não havia tempo de esperar o pão fermentar. Então são ervas amargas que são utilizadas e representam ali a amargura da escravidão. Então, o que é interessante perceber aqui é que desde o início a Páscoa é uma celebração memorial. A Páscoa não é um recordar de um evento histórico, ela é a atualização de um evento, desse próprio evento. Então, chamada Haggadah, né, o texto litúrgico do Seder Pascal no judaísmo, o jantar ritual, ele vai dizer explicitamente que em cada geração, cada pessoa é obrigada a ver a si mesmo como se ela própria estivesse ali saído do Egito, né? Tivesse a segunda chance. Não os antepassados, né? Ela mesma. Então isso é uma coisa extraordinária do ponto de vista religioso, porque o tempo ritual ele colapsa, o passado se torna, no caso, presente. E na Páscoa judaica, ela acontece ali no 14º dia do mês hebraico de Nissan, o primeiro mês do calendário hebraico, né? As festividades, nesse caso, elas duram 7 dias para os judeus que estão dentro de Israel. Fala-se aqui a Israel, né? No caso, a Israel bíblica, né? Mas como existe o Estado de Israel que foi criado em 1948, essas pessoas que lá habitam, que são praticantes do judaísmo, elas também vão agir dessa forma. Então vão ser 7 dias de celebração, e para as comunidades, né, judaicas que estão fora, que estão na diáspora, né, vão ser 8 dias de festividade. Então, durante esse período é proibido consumir qualquer alimento que seja fermentado, né, que eles chamam de chametz. As casas são limpas, né, de uma maneira meticulosa, então há uma dimensão doméstica, familiar, né, uma preparação. É uma coisa muito semelhante com o que acontece na época do Natal, né? No Ocidente com os cristãos, né? Então, com o tempo, após a destruição do segundo templo de Jerusalém, que acontece ali por volta de 70, né, pelos romanos, 70 depois de Cristo, o sacrifício do cordeiro, que exigia o tempo, foi substituído por rituais simbólicos, né?
Então, o osso do cordeiro no prato do seder, a matizar as ervas amargas, né? O judaísmo sobreviveu à perda do templo, em parte porque esse ritual doméstico, essa tradição, foi forte o suficiente para substituir aquele culto que era centralizado. Então, aqui a gente chega a um ponto que é crucial para a história. Foi justamente na época, né, da Páscoa judaica que os eventos que dariam origem ao cristianismo, eles acontecem. Bom, mas a gente, para entender, além disso tudo, essa questão toda, é preciso recuar bem antes ainda dos textos bíblicos como nós conhecemos hoje. Então, historiadores e arqueólogos identificam que o Pessah judaico, essa fusão, é uma fusão de dois rituais pastoris bem mais antigos, né? Provavelmente esses rituais eram praticados por povos ali seminômades do chamado crescente fértil, antes mesmo da formação do que a gente chama hoje de Estado de Israel. Então, o primeiro rito é o rito da primavera ligado ao pastoreio. Na época em que os rebanhos pariam, as pessoas sacrificavam um filhote, né, de cordeiro ou de cabrito. E esse sangue, né, desse cordeiro era usado para proteger a tenda ou a habitação de forças maléficas. Ou seja, muito antes, né, de toda essa questão da escravidão do povo hebreu no Egito, já havia, né, nesses povos ali do crescente fértil esse costume de afastar o mal com o sangue de um cordeiro que eles jogavam em cima ali de suas tendas, né? Então era um ritual que a gente chama de apotropaísmo, né? Que é essa palavra designa prática que são utilizadas para afastar o mal. Então esse tipo de rito ele está documentado em diversos registros dos povos semíticos dessa região, que não é então exclusividade dos hebreus. O segundo ritual é um ritual agrícola, né? A festa dos pães sem fermentos. Ela vai coincidir com a colheita da cevada na Palestina, que acontece ali em março e abril. Então, antes da colheita nova, colhia-se um pão sem o fermento antigo, né? Era uma forma que eles chamam de zerar, né, o ciclo anterior de colheita e começar tudo outra vez. Então, esses dois rituais, ao longo dos séculos, vão ser fundidos, eles vão ser ressignificados, né? Então, aqui o mecanismo histórico funciona perfeitamente, ele está muito claro. Essas comunidades adotam uma narrativa fundante, no caso dos israelitas, a saída do Egito. Então, eles costumam reinterpretar esses rituais que são existentes à luz da sua própria narrativa. O rito do cordeiro e o rito do pão ázimo, eles vão ser progressivamente anexados na memória do Êxodo. Então é por isso que na Bíblia hebraica tem essa questão lá em Êxodo, mas esse costume já vem de um antepassado bastante longínquo dentro dos povos do crescente fértil, né? E a gente tem também ali uma evidência documental bem antiga, né? Mais antiga, pensar que é um festival que foi codificado no século VII antes da Era Comum, né? O segundo livro dos reis narra que o rei Josias de Judá, ali por volta de 622 a.C., realizou uma Páscoa em Jerusalém e afirma que não havia sido celebrada uma Páscoa como essa desde os dias dos juízes. Então, essa é uma afirmação retórica, mas historicamente isso revela muita coisa. Indica que essa festa estava sendo formalizada, centralizada, né, muito antes. Então Josias estava construindo um estado e precisava de quê? De rituais centralizados, como faz parte de toda a sociedade da época. E temos também os chamados papiros de Elefantina, que são documentos do século V a.C. encontrados no Egito, né? Esses escritos, né, foram feitos por uma colônia de soldados judeus a serviço dos persas. Então, nesse papiro, há instruções explícitas de como celebrar o Pessah, a Páscoa. Então, o primeiro documento extrabíblico que menciona a festa pelo nome é justamente esse papiro de Elefantina. Então, isso confirma que a Páscoa judaica já era uma prática estruturada e exportável. Então, ela foi codificada e foi transmitida por escritos na comunidade, na diáspora. Certo. Então, se a gente saltar para um período mais diretamente, nos interessa, que é o século I da Era Comum,
o mundo, né, dos eventos relacionados ao nascimento do cristianismo ocorreram. Então, nessa época, Jerusalém era uma cidade sob domínio romano, governada pelos reis herodianos, né? O segundo templo, ampliado de forma grandiosa pelo rei Herodes, Herodes o Grande, era o centro absoluto da vida religiosa judaica. E o Pessah, a Páscoa judaica, sem dúvida, a maior festa de peregrinação desse calendário hebraico. O historiador Flávio Joséfo, né, escreve ali no final do século I, ele fornece alguns números, mesmo que sejam exagerados, porque muito da narrativa de Flávio Joséfo não tem uma certa credibilidade, né, porque eles se contradizem muito. Ele vai revelar ali a escala do evento, né? Ele fala em mais de 2 milhões de peregrinos, né, em Jerusalém durante essas festividades. Bom, do ponto de vista ali mais operacional, Pessah no segundo templo era uma festa sacrificial e de escala industrial. Então, os peregrinos traziam cordeiros, né, lógico, sempre machos e sem defeitos ao templo. Os animais eram abatidos no pátio do templo e pelos próprios peregrinos, e com os sacerdotes recolhendo esse sangue em tigelas e aspergindo no altar. Então, uma coisa, na realidade, até tenebrosa, né? Imagine a cena como essa. Então, o Flávio Joséfo ele vai descrever sacerdotes formando fileiras humanas, né? Passando tigelas de mão em mãos até o altar. Então, era um ritual coletivo, né? Bom, essa aí é a Jerusalém do século I, né? Essa é a festa no qual o episódio que fundou o cristianismo ocorre. Então, durante esse tipo de festividade, durante essa época, é que vai acontecer ali os elementos que vão realmente fazer com que o cristianismo seja codificado, né? Então, historicamente é muito importante e frequentemente é muito mal compreendido. Primeiro porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Então, o movimento que Jesus lidera era inteiramente interno ao judaísmo no século I. Portanto, quando o Evangelho descreve Jesus na Jerusalém para o Pessah, o que ele fazia, segundo os textos, regularmente, isso não é um detalhe biográfico menor, é um cenário histórico fundamental. Esse era o cenário do qual Jesus participava, já que ele era judeu, assim como também os seus discípulos. Então, a chamada última ceia, né, que estão lá nos evangelhos sinóticos, que seriam Mateus, Marcos e Lucas, situam a cena da última ceia como um jantar no Pessah. Então, a última ceia ocorre exatamente nesse contexto. Então, isso significa que ela se deu durante ou até mesmo antes do período pascual, com a cidade ali lotada de peregrinos, né? E a vigilância romana em alerta ao máximo, né? Porque se acontecesse algum problema, realmente ia ficar complicado para os romanos segurarem uma revolução ali contra o império. Bom, como então, quando os seguidores de Jesus começam a celebrar a Páscoa distinta do pessoal judaico, né? Essa é uma questão delicada do cristianismo primitivo, porque as fontes são esparsas e frequentemente elas são também ideológicas, né? Paulo de Tarso escreve ali por volta de 53 e 54 depois de Cristo, portanto, 2 décadas depois, né? Então ele já usa uma linguagem pascal para descrever a morte de Jesus. Então, na primeira carta aos Coríntios, ele escreve que Cristo, né, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, há uma associação ali da questão do sacrifício junto com Jesus, que se transforma nesse Cordeiro, né, do cristianismo, né? A questão de que quando os cristãos passam a celebrar uma festa não específica em memória da morte e ressurreição de Jesus, é diferente e mais difícil. Então, os documentos mais antigos da liturgia cristã, como, por exemplo, a Didaquê, que é datada ali do final do século I, não mencionam a festa pascual. Eles descrevem uma Eucaristia semanal, o batismo, o jejum de quarta e sexta, mas nada, não tem absolutamente nada que equivale a um ciclo pascal anual. Então, a primeira menção clara a uma celebração pascal cristã anual vem do bispo Melitão de Sardes, por volta de 160 e 170 depois de Cristo. Ele escreve no tratado chamado sobre a Páscoa em grego, Peripacha. É um texto, né, de homilia pascual, um sermão bastante bem elaborado que indica que a comunidade de Sardes já tinha uma liturgia pascal estabelecida. Então, Melitão ele vai interpretar o Êxodo à luz da morte de Jesus no exercício de tipologia histórica. E o que isso quer dizer?
que entre a morte de Jesus por volta de 30 depois, né, do ano 30 da Era Comum e meados do século II, as comunidades cristãs desenvolveram gradualmente uma celebração pascual própria dessas comunidades. Mas isso não foi de forma uniforme nem também de forma imediata, né? Existe um episódio mais fascinante da história do cristianismo chamado a controvérsia quatrodecimana. O nome vem do latim quarta décima, 14º. Era assim que se chamavam os cristãos, né? Principalmente os cristãos da Ásia Menor, ali nas regiões da atual Turquia, né? Eles celebravam a Páscoa no mesmo dia do Pessah judaico, que é o 14 do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico, independentemente do dia da semana. Então, e em Roma e no Egito a prática era diferente, uma prática diferente foi efetuada. A Páscoa deveria ser celebrada sempre no domingo. Então, especificamente, o domingo seguinte ao 14 de Nissan. Então, há uma diferença que parece até que seja técnica, mas ela tem uma simbologia, uma política por dentro dela bastante evidente. Os 4 decimanos, né, seguindo a tradição do apóstolo João e do bispo Policarpo de Esmina, argumentavam que estavam sempre preservando a tradição apostólica original, ou seja, ligada ao judaísmo, né? Então eles celebravam a Páscoa como uma passagem, né? Marcando o momento em que Jesus morreu como Cordeiro Pascal. Os outros insistiam no domingo, argumentavam a ressurreição, ocorrida no domingo, ocorrida no domingo como segundo todos os evangelhos. Então devia ser o centro da celebração a questão da ressurreição, e isso ocorre no domingo, né? Mas, por volta de 190 e 195, o Papa Vítor I tentou impor a data romana a todas as igrejas, e esse Papa ameaça excomungar as comunidades da Ásia Menor, né, aqueles que estavam mais ligados a essa questão da tradição judaica, né? E se eles não cedessem, iam ser todos excomungados, né? Então, e também Irineu de Leão, né, bispo de origem grega, ele tinha laços com a tradição asiática. Ele intercede, né, e vai evitar o rompimento. E vai haver um episódio que mostra a questão da data pascual, ela não é litúrgica, ela é geopolítica. É uma batalha sobre quem tinha autoridade para definir os calendários da cristandade. Então, você vê que o cristianismo aí já está institucionalizado, e ele precisa de ter uma ordem, uma organização, e isso com o tempo vai se transformar em quê? Em tradição. A decisão final sobre isso só vai acontecer ali no Concílio de Nicéia, né? Que vai ser convocado em 325 d.C. pelo imperador romano Constantino. Então, Constantino ele se converteu ao cristianismo, como todos sabem, e pelo menos assumiu o cristianismo como uma religião política. Então, após uma batalha, que foi a Batalha da Ponte de Milvian, em 312 d.C. e 313, o Edito de Milão vai garantir a liberdade religiosa no Império. Então, para 325, o cristianismo já era favorecido pela corte imperial e estava internamente fraturado, principalmente por a disputa de questão da natureza de Jesus. Então, Constantino vai convocar esse concílio para resolver essas questões que são fraturas aí no cristianismo institucionalizado e nascente, né? Então, o que o concílio de Nicéia decidiu sobre a Páscoa? Primeiro, a Páscoa cristã seria sempre realizada num domingo, né? Então, ele vai enterrar para sempre dentro da igreja a posição daqueles primeiros cristãos da Ásia Menor, né? A questão do quartodecimana, né? Segundo, a data seria calculada de forma independente do calendário judaico. Então, a carta sinodal enviada por Constantino às igrejas que não participaram do concílio é explícita nesse ponto. Ele vai dizer, né, e cita o sentido geral, não as palavras exatas, que era digno que os cristãos seguissem os calendários que haviam matado Cristo, né? Então, esse documento é forte e ele tem, lógico, aí um tom antijudaico. Então, percebe-se que a Páscoa, nesse caso, cristã já começa a ficar afastada da Páscoa judaica, mesmo Cristo sendo um
judeu, né? Então, essa fórmula foi adotada e é a fórmula que é utilizada até hoje, né? No cálculo da Páscoa ocidental. É o primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre no equinócio da primavera ou após ele. Isso coloca a Páscoa sempre entre 22 de março e 25 de abril. Então é por isso que a data varia tanto de ano para ano. E é por isso que a Páscoa católica e protestante muitas vezes não coincide com a Páscoa das igrejas que usam o calendário juliano, né? Que são as igrejas ortodoxas, né? As igrejas do Oriente, a ortodoxa russa, a grega e a etíope, por exemplo. Porque elas calculam o equinócio de acordo com um sistema de calendário diferente, que foi adotado após o Concílio de Nicéia, mas que diverge, né, do calendário gregoriano reformado em 1582. Bom, Nicéia não inventou a Páscoa cristã. Isso é fato. A Páscoa cristã já existia há pelo menos 1,5 século antes do Concílio de Nicéia, né? O que Nicéia fez foi uniformizar a data, foi institucionalizar o cálculo e dar ao rito um respaldo imperial. É uma característica de poder e política. E é isso que fica na tradição ocidental. É a diferença de uma prática popular, lógico, né? E de uma instituição oficial de Estado. Bom, o Pessah e a Páscoa cristã compartilham o mesmo substrato histórico. O calendário lunar hebraico, a primavera do Mediterrâneo Oriental, os rituais de passagem que marcam o fim de um ciclo para o outro. Então, compartilham aí a centralidade da refeição como um ritual. O seder no judaísmo, a Eucaristia pascual no cristianismo. Lógico, houve essa ruptura, né? E ela foi intencional. Não há como questionar isso. Após a destruição do segundo templo pelos romanos, esse evento é traumático e vai reconfigurar completamente o judaísmo quanto o cristianismo. Então, as duas tradições desenvolveram identidades distintas, cada vez mais diferentes, né? O judaísmo rabínico, que vai emergir nas academias de Yavane e depois na Galileia, centralizou pensar na família e no Haggadah, o texto do Seder. Sem templo, não tem sacrifício, o ritual é doméstico e em família. O cristianismo, né, principalmente ali do século II, vai progressivamente se distanciar das raízes judaicas, né? Por questões teológicas, por questões políticas e, em parte, porque a maioria dos novos cristãos não eram de origem judaica, lógico. Então, a Páscoa cristã ela vai reconfigurar esse ritual em torno de quê? Da ressurreição, o domingo como um dia sagrado, e o calendário é deliberadamente independente do judaísmo. Então, esse distanciamento tem uma história, lógico, difícil, né? Ele alimenta séculos de hostilidade entre as duas comunidades e seria até desonesto ignorar quando se fala desse período, né? Então, o que a história da Páscoa tem para nos contar, para nos dizer? Ela conta que o sentido disso conta das grandes celebrações religiosas, raramente elas surgem prontas, né? O Pessah foi construído ao longo dos séculos, ele incorpora os rituais pastorais pré-israelitas, né? E vão sendo centralizados pelo estado de Josias, né? Está documentado nas comunidades da diáspora persa, né? Está ali do período do Segundo Templo, finalmente estabilizado na forma de seder rabínico após o fim do Templo de Jerusalém ali no ano de 70 depois de Cristo, né? A Páscoa cristã vai ter um percurso igualmente longo, né? E vai nascer dentro do judaísmo, vai ser celebrado de forma variadas e em datas distintas pelas comunidades cristãs do século II e III. Vai gerar conflito geopolítico, né, sobre autoridade e identidade, e só recebeu uma data oficial e universal em 325, por decisão de um concílio convocado por um imperador romano, Constantino. Bem, é sobre isso que eu tinha para informar sobre a tradição da Páscoa. E se você é cristão ou judeu, feliz Páscoa para você
e até o próximo episódio.